O Notion anunciou que terá gráficos dentro da plataforma. Isso quer dizer que a gente vai poder conseguir criar visualizações de gráficos a partir das nossas bases de dados, das nossas tabelas, dos nossos boards, das nossas listas, e com isso vai facilitar muito a vida de quem usa o Notion no dia a dia. Em vez de ter que usar uma plataforma externa para poder vincular a nossa base de dados do Notion, criar um gráfico, incorporar esse gráfico dentro da nossa página, a gente vai poder fazer isso nativamente dentro da própria plataforma, e é sobre isso que eu vou te mostrar hoje. Olá, meu nome é Leonardo Leite, eu uso o Notion há 5 anos diariamente, sou certificado pela plataforma, e além disso eu também sou um Notion Creator, ou seja, eu crio aqueles templates que ficam dentro da parte de templates dentro da plataforma. E por ser Notion Creator eu tenho acesso antecipado a algumas funcionalidades, como por exemplo a funcionalidade de gráficos, que é o que eu vou falar hoje aqui. Então vamos para a tela, vou poder mostrar como que vai ser esses gráficos, como a gente vai poder utilizar, quais são os tipos de gráficos que tem e quem poderá ter acesso a eles. Bom, e como que vai funcionar essa parte de gráficos dentro do Notion? Basicamente, ele será mais um tipo de visualização. Da mesma forma que a gente tem as tabelas, a gente tem as listas, a galeria, o board, a gente também vai ter uma nova visualização que vai ser essa forma de gráfico. Então, para poder criar um gráfico, quando essa funcionalidade for liberada para todo mundo, você vai poder clicar aqui na parte de onde adicionar uma nova visualização e vai aparecer para você aqui os gráficos, né? Bom, e a partir disso, com essa visualização pronta, você vai poder escolher entre tipos de gráficos e fazer toda a configuração dos gráficos aqui. Eu vou mostrar um exemplo detalhado aqui, como que a gente vai usar esses gráficos. Mas antes, vamos primeiro passar pela base de dados aqui para poder entender como que eu vou mostrar essas informações. Aqui eu tenho uma tabela com os gastos, né? Alguns gastos aleatórios, eu preenchi simplesmente com valores para poder usar na parte de gráfico. E aqui eu tenho o nome do gasto, qual foi o valor gasto, qual foi a data que eu realizei aquele gasto e qual que é aquela categoria que aquele gasto está associado. Beleza. Dado isso, eu quero criar alguns tipos de visualização. Como, por exemplo, eu quero ter um gráfico de linhas mostrando qual foram os valores gastos a cada dia. Eu quero ter um gráfico de donuts ali, né? Aquele gráfico de rosquinha, mostrando qual foi o valor gasto para cada categoria em relação ao total. E tudo isso a gente vai conseguir explorar dentro da parte dos gráficos aqui. Minha plataforma tem inglês, por isso que está charts aqui. Mas se a sua tiver em português, vai aparecer ali gráficos normalmente. Bom, vamos lá. Aqui nesse primeiro, como eu disse, a gente adiciona uma aba nova e vem em editar a view. Aqui a gente consegue selecionar o tipo de gráfico, assim como selecionar o que está no eixo X, o que está no eixo Y, algumas partes de cor, estilização, aplicar filtros também, porque às vezes você quer visualizar o gráfico dos gastos, por exemplo, apenas de um determinado mês. Neste meu exemplo aqui, eu tenho apenas dentro do mês de agosto, mas você pode fazer filtros para poder aplicar esses gráficos a partir do mês atual, por exemplo, se for um filtro relativo à data, ou alguma data específica, ou alguma categoria específica, vai de acordo com a sua necessidade. Aqui é a ideia de a gente passar um overview geral antes. Bom, vamos lá. Nesse gráfico aqui, a minha ideia é ter no eixo X qual que é a categoria, né? Porque aqui já até foi selecionado, então eu vou selecionar dentro daquelas colunas ali qual delas eu quero que apareça. No caso, por enquanto, eu vou selecionar da categoria, que tá mais fácil aqui, para exemplificar. E no eixo Y, aqui ele tá contando quantos que teve. Por exemplo, aqui alimentos eu tive 3 gastos, aluguel teve 1, lazer teve 2, mercado 2, transporte 2 e nenhum outro sem categorias, né? Mas eu não quero contar a quantidade total. Eu quero que ele seja a soma dos valores. Então eu vou aqui na coluna valor. E aqui tem soma, média, valor máximo, valor mínimo, mediana e valores distintos. No caso aqui eu quero a soma porque eu quero saber o valor total gasto. Então aqui eu consigo visualizar que em alimentos foram gastos R$60. Vamos verificar aqui na tabela? Bom, alimentos aqui 10, alimentos aqui 40, 50, aqui em cima de novo 60. Então o nosso gráfico funcionou, ele está mostrando aqui o valor gasto da categoria, daquela categoria em forma de coluna aqui, né? Bom, agora eu vou criar um outro tipo de visualização. Vou criar novamente aqui um gráfico. E dessa vez, em vez de visualizar as categorias, no eixo X eu quero visualizar o tempo, a passagem dos dias nesse caso, né? Então aqui, no eixo X, eu quero visualizar a parte por data. E aqui a gente pode selecionar se é relativo ao dia, à semana, ao mês ou ao ano. Ou relativo a alguma data que você for fazer essa análise ali. Aqui eu vou selecionar, então, que no eixo X eu tenho os dias, e no eixo Y eu quero o valor total também. Então, valor e soma. Bom, e dessa forma a gente consegue ter uma ideia aqui. No dia 4 foi gasto 350, no dia 5 foi gasto 950, porque, vamos ver aqui, ó, dia 4, o que eu ordenei por data para poder ficar mais fácil, né? Dia 4 foi 350, que é o que está ali.
no dia 5. No dia 5 teve dois gastos, esse de 800 do aluguel, por exemplo, e o gasolina aqui 150, 950 no total, que é o valor que foi mostrado aqui. Ou seja, nossa visualização funcionou. Isso aqui consegue dar pra gente uma visualização bem interessante. Pois como eu disse, aqui não é necessariamente apenas por dia, né? A gente pode fazer essa visualização aqui por mês. Então aqui, se por exemplo eu selecionei que eu quero ver a cada dia, porque minha base de dados é a cada dia, se ela estivesse por mês, eu conseguiria selecionar e ver que qual for o valor gasto a cada mês e ter essa linha acompanhando, sabe? Isso é bem interessante e dá uma visualização bem legal para ter o controle financeiro, caso você aplique esse gráfico num template de visualização financeira, né? Bom, e o último gráfico que eu vou mostrar aqui é o gráfico de rosca, que é esse aqui, o donut. Bom, o gráfico de donut, ele exige dois tipos de dados, né? Um que é o que vai ser mostrado e outro que cada parte dela vai ser representada. No caso aqui, ele já selecionou aqui para mim as categorias, então ele, né, já mostrou aqui que cada parte da barra é uma categoria, e aqui cada pedaço dela vai representar alguma coisa. No caso, eu também quero que represente o valor, como foi nos gráficos anteriores. Então aqui eu consigo ter uma ideia de que o aluguel ele ocupou essa maior parte aqui, 40%, 40,3%, R$ 800. O segundo aqui foi o mercado, R$ 670, que representa 33,7%, e mesma coisa para as outras aqui. E dessa forma a gente consegue ter uma visualização bem interessante de diversas formas diferentes daquela mesma informação. Muito melhor do que ficar aqui olhando as tabelas ou criando filtros diferentes e colocando aqui, por exemplo, a soma para poder saber o valor total e aí pegando relativo a cada visualização, né? Além disso, da parte de visualização, os gráficos também permitem que a gente tenha alguns tipos de customização, como por exemplo aqui nesse gráfico de rosquinha, a gente pode selecionar os diferentes tipos de cores. Por exemplo, posso colocar ali tons diferentes de azul, posso colocar ele todo colorido, como é o valor inicial, tons diferentes de vermelho, vai da sua criatividade ali, da sua personalização. Conseguimos colocar ele também em diferentes tamanhos, então a altura aqui, posso colocar ele bem grande, com extra large aqui, para poder ficar uma vez bem na cara ali, né? No caso aqui eu vou deixar no médio. Aqui a gente pode colocar o valor no centro, mostrar ou não mostrar, não mostrar ou mostrar as legendas. O label ali, a gente pode selecionar o que tem que ser exibido. No caso, a gente pode tirar ou não mostrar nada, só o valor, em porcentagem, com a porcentagem. Pode ser o nome com valor. Esse aqui, nome com valor, é interessante para essa visualização. Legal. Enfim, são várias possibilidades e é lógico que essas que eu mostrei aqui para o gráfico de download se aplica para esses outros aqui também. Então aí a gente pode vir aqui e mudar a parte das cores, mudar a parte do tamanho. Aqui nesse caso a gente pode adicionar os grids, né, vertical e horizontal, para poder ter uma visualização melhor de cada data, por exemplo. Uma outra parte interessante dos gráficos é que a gente consegue exportar eles também. Então, vamos supor que você trabalha numa empresa em que os dados são salvos em uma tabela no Notion, parecida com essa daqui, por exemplo, e você cria um gráfico ali que mostra essa visualização e quer compartilhar esse gráfico com alguém, uma pessoa externa, uma pessoa que não tem acesso ao Notion, ou só pelo gráfico mesmo, né? Pela conveniência de mandar só a imagem. Você pode vir aqui e salvar esse gráfico como PNG ou até como SVG, né? Se for usar em algum lugar que usa vetores. Copiar ou fazer download, além de poder mudar o plano de fundo aqui, dando algumas possibilidades de estilização, ou sem plano de fundo nenhum. Que é uma possibilidade bem interessante e bem versátil para a gente poder usar os gráficos aqui. Muito legal, muito interessante como é que os gráficos funcionam, mas como que a gente vai conseguir ter acesso a eles? Bom, para poder ter acesso aos gráficos, infelizmente ele não estará disponível no plano gratuito do Notion, ele vai estar disponível a partir do plano Plus. Vou aqui entrar nessa parte dos planos, para a gente poder explorar um pouquinho sobre essa parte. Explore Plans aqui. E o plano gratuito, infelizmente, ele não vai ter os gráficos disponíveis. Ele vai ser a partir do plano Plus. Onde mostra aqui, ó, charts, como que são, porque ele ainda não foi lançado, né? Aquela parte que eu falei que eu tô com acesso antecipado a algumas funcionalidades. Se você tem o plano Plus ou trabalha numa empresa que usa o Notion, ele já vai estar disponível para ser utilizado. O plano gratuito, infelizmente, não vai ser possível usar os gráficos. Os gráficos estão funcionando muito bem. Tá bem interessante a forma como foi organizado aqui dentro do Notion. Facilitou bastante a gente simplesmente criar uma visualização nova e poder ter já o gráfico ali usando a nossa base de dados.
Mas ao mesmo tempo eu achei ele um pouco básico por enquanto. Eu acho que no futuro eles vão adicionar novas funcionalidades, novos tipos de visualização, novos tipos de agregação de dados ali para a gente poder conseguir adicionar isso dentro do nosso gráfico. Mas já é um primeiro passo interessante que já abre várias portas. Eu, por exemplo, já vou começar a publicar alguns templates utilizando gráficos. Eu tenho alguns templates gratuitos publicados, que alguns eu já vou até atualizar para poder utilizar gráficos, e pretendo lançar outros templates gratuitos usando gráficos também, como por exemplo o template financeiro, que está em processo de construção ainda, porque ele é mais complexo, ele demanda um pouco mais tempo ali organizando algumas coisas, mas eu pretendo soltar ele gratuitamente para a comunidade dentro da parte de templates do Notion. Bom, e se você gostou do vídeo, gostou da explicação e achou interessante a parte de gráficos aqui, avalie o vídeo e deixe seu comentário também dizendo o que você achou do gráfico, dos gráficos, o que precisa melhorar ainda, o que está faltando, para eu poder saber, beleza? Até mais e valeu!